Olá, olá pessoas, sou Antônio Curti, vamos para mais um Além das Linhas, ou melhor, hoje é Além do Grid. O nome, grava na cabeça esse nome, daqui a pouco eu falo mais sobre. Mas, antes da gente começar a nossa entrevista, que você já sabe com quem é, né? Porque tá no thumbnail, tá no título, se você está ouvindo a entrevista no tocador de podcast, você sabe, né? De quem a gente está falando e daqui a pouco eu vou falar mais dele. Mas antes a gente tem os avisos da paróquia. Como sempre eu peço, se inscreva no canal, a gente começou agora com o canal só do Além das Linhas. Então se inscreva, que a gente vai ter aqui no nosso canal os principais momentos aí das entrevistas, as entrevistas na íntegra. Então se inscreva aqui embaixo, tá? Porque a gente começou agora, a gente pede muito a sua ajuda para crescer cada vez mais e aí você não perde nada. Toca no sininho também. E se você quer só cortes das entrevistas, você está sem tempo, você quer ver só os highlights, os melhores momentos das entrevistas, os cortes, a gente tem um canal só de cortes do Além das Linhas, que também está na descrição aqui. Clica aqui embaixo na descrição e vai lá para o nosso canal de cortes. A gente conta com a sua ajuda para a gente construir aí cada vez mais um programa que aborde vários esportes, que vá fundo nas entrevistas e que eu tenho certeza que vai ser um sucesso nos próximos meses. A gente conta com você para fazer isso ser cada vez mais um sucesso. A gente está nos principais tocadores de podcast também, mas isso você já sabe. E a gente tem o nosso recadinho da KTO, nosso Além das Linhas oferecido a você por kto.bet.br. E a novidade é que a Liga do Milhão mudou. Tá bem bacana, eu estou participando e eu tenho certeza que você vai gostar também das novidades. Seguinte, ó, agora, toda vez que você acertar uma aposta esportiva com pelo menos R$ 5 e odds mínimas de 1,3, você ganha pontos, tá? Em função das odds. Então, você tem que dar uma navegada ali para ver as principais oportunidades. A odd mais alta do dia garante R$ 1.000 em apostas grátis e ao final do mês os 500 primeiros dividem, 500 primeiros do ranking da Liga do Milhão, dividem R$ 100.000 em apostas grátis. Também tem um bilhete dourado, hein? Vai lá em kto.bet.br e consulte os termos e condições. Mas não esquece, você tem que clicar em Aceito Participar na página da Liga do Milhão, tá bom? Não esquece. Nosso convidado de hoje se formou em jornalismo no final dos anos 60, começou a trabalhar no estado de São Paulo com a Fórmula 1 no início dos anos 70 e acumula aí basicamente 5 décadas e mais de 500 grandes prêmios, muito mais do que isso, acompanhando aí, correndo atrás do circo da Fórmula 1. A entrevista hoje, eu vou contar um segredo para vocês. Geralmente cabeça, que é esse termo que a gente usa para esse início, é gravada depois, muitas vezes. Então eu já sei como foi a entrevista e eu te garanto que vai valer a pena a gente ficar juntos, eu, você que está assistindo, e Reginaldo Leme está aqui do meu lado durante toda essa entrevista, que foi simplesmente fantástica. E se você quiser mais, lembrando, tem o livro do Regi, o Muito Além do Grid, tá? Esse aqui é meu, vou ler, chegando em casa, vou começar a ler, porque eu amo o assunto. E aí você pode adquirir, o link também está aí na descrição. Nosso convidado de hoje é um patrimônio não só do jornalismo esportivo, mas do jornalismo automobilístico no Brasil, Reginaldo Leme. Reginaldo Leme, muito obrigado pela sua presença. Imagine, agradeço, eu que agradeço. É uma honra imensa. A gente esteve junto, não sei se você se recorda, num evento na PUC de jornalismo, faz uns 2 anos mais ou menos. Sim, lembro sim. A gente esteve nesse evento, foi muito Verdade. gostoso ouvir um pouco da sua história, ouvir um pouco sobre o jornalismo também, e acho que a gente pode falar além de Fórmula 1 sobre isso num momento tão diferente que a gente tem de redes sociais e tudo mais. Mais para frente a gente fala, mas eu queria começar com um assunto que eu acho que é o mais quente neste mês, que eu honestamente achava que era inevitável, que é uma volta de fato de Flávio Briatore à Fórmula 1 e já fazendo mudanças que também acho que era um pouco esperado do Hansai e entra o Colapinto no outro assento da Alpine. Só que eu quero voltar ao início do fim do primeiro ato de Flávio Briatore na Fórmula 1, que é o Singapura Gate. E você revelou para o mundo uma das coisas mais bombásticas que aconteceram na Fórmula 1 e que tem ramificações até hoje e que tem ramificações jurídicas com o Massa também, toda essa questão aí do processo em relação à Fórmula 1, Bernie Ecclestone e tudo mais. Você soube pelo Nelson Piquet, pai, do que aconteceu, né? Como foram as semanas até o GP da Bélgica no ar, você noticiar para o mundo o que aconteceu em Singapura um ano antes? É um prazer falar disso, apesar de ter sido uma história muito triste, né? Eu já conversei com isso várias vezes, sobre isso várias vezes com o Nelsinho, atualmente, né? Porque antes, na época, a gente conversou muito, eu, Nelsinho e Nelson. Mas eu gosto de falar isso porque, enfim, sempre disse, o Galvão Bueno falou para mim assim, o único que saiu bem naquela história toda foi você, fui eu. Porque o Nelson, não aconteceu nada com ele porque ele fez tudo por vontade. O Briatore, a Renault, o Nelsinho, todo mundo saiu perdendo. Bom, a volta do Briatore, cara, é inacreditável. Porque ele voltou a ser um frequentador
da Fórmula 1. Né? Antes ele estava banido de tudo. Voltou a ser um frequentador, sempre foi empresário do Alonso. Não sei se ele tem outros hoje, mas ficou cuidando lá da vida dele, que é um cara milionário. E, de repente, ele entra na Renault, já como, assim, vamos dizer, um consultor master tipo Helmut Marko na Red Bull, e agora vira chefe de equipe. A Fórmula 1 perde muito em conceito com isso. A Liberty não deveria permitir. Mas está aí, o mundo passa e as coisas estão aí de volta. Tomara que não seja da mesma forma, mas pelo jeito já vi que é. Né? E, enfim, tem outras coisas para contar dele, a gente fala depois. Tem outras. Singapura não é a única vigarice. Né? Tem muitas. Tem a Ligier, tem Schumacher saindo da Jordan indo para Benetton. Não, o cara fazer um podcast só disso. O cara é um absurdo. Ele é não vou dizer mafioso, porque ele é, vamos dizer, é um bandido por si próprio, né? Não tem ligação nenhuma com grupos. Aquilo aconteceu, eu estava lá. Na época, nem pensei nisso, de jeito nenhum, não passou pela minha cabeça, passou pela cabeça de algumas pessoas que eu vinha saber depois. Por exemplo, o Felipe Massa. Eu vim saber depois, por outras pessoas que tinham dito o seguinte: aquilo foi estranho. Ele ter parado por uma troca na volta 12 e depois ter acontecido tudo aquilo em benefício dele. O plano foi diabólico, mas não era para necessariamente o Alonso vencer. Era uma tentativa, tinha uma boa chance. Mas para complementar o plano perfeito, ele venceu. Tanto que a Renault tinha condições de vencer, que ela venceu a corrida seguinte. Mas o Briatore estava naquela de... Para ele tudo vale desde que ele mantenha o poder onde ele está fazendo, onde ele está trabalhando. E estava ameaçado o poder dele. Estava ameaçado. A Renault não estava tão bem. A Renault não estava tão bem, não tinha vencido corrida nenhuma no ano. Então ele sentiu que era assim, era hora dele jogar as cartas do jeito que ele gosta de jogar. Então foi aquilo que ele fez com o Nelsinho, ele e o Pat Simmons. O Nelsinho tinha então 21 anos de idade, não tiro a culpa dele não, já falei isso para ele, óbvio, ele sabe, mas tinha 21 anos de idade, um menino que é pego de surpresa, assim, querendo fazer de tudo para permanecer na Fórmula 1, ele é pego de surpresa pelos dois principais chefes da equipe, tipo assim, ou você faz ou você está fora, dentro do cockpit, sem tempo de ligar para o pai dele. Isso não foi exatamente na hora da largada, mas ele deveria ter ligado para o pai. Deveria ter ligado. Obviamente não teria acontecido, não sei o que teria acontecido com a carreira dele, talvez melhor do que acabou acontecendo, né? Porque o Nelson resolveu levar a fundo. Ele sabia que a carreira do Nelsinho não é que assim, não fosse voltar jamais na Fórmula 1, mas que seria prejudicada. Mas ele falou, pela justiça, ele falou, eu vou lutar contra isso. E contra o Briatore, com quem ele teve várias discussões. Aí, o que aconteceu? Ele usou da inimizade do Max Mosley, então presidente da FIA, com o Briatore. Isso é uma história lá atrás. Teve briga com... O Briatore brigou com o Ron Dennis, o Max Mosley brigou com o Ron Dennis, brigou com o Briatore, e os caras se vingaram de alguma forma. Então, isso ficou atravessado assim, para o Max. Agora a gente pensa em Max Verstappen, mas para o presidente da FIA. Então, o Nelson, das vezes todas que conversou com ele, uma das vezes, ele disse para o Nelson o seguinte: vamos a fundo que eu quero arranhar as costas dele, tipo assim, como se fosse uma fera para machucar as costas dele, e foi o que aconteceu. Começando tudo, num grande prêmio da Hungria. Em 2009, já, um ano depois. Não, 2009, um ano depois, 2009, o Nelson estava lá. O Nelson tinha deixado de seguir o filho, já tinha deixado assim, segue a sua carreira. Mas ele voltou naquela corrida, porque até 2007 ele ia direto, 2008 ele ia direto. Singapura ele não estava, antes tivesse, né? E ele tinha deixado de ir, mas naquela corrida ele foi.
E aí, numa conversa com vários jornalistas, tinha de todas as nacionalidades, mas mais para o final disso ficaram só os brasileiros e portugueses, porque ele ficou assim mais naquela brincadeira tipo Piquet, né? E a gente rindo, aquela coisa toda. E ele falou uma frase assim, um dia, não sei como ninguém se tocou, um dia vocês vão saber por que eu voltei, por que eu estou vindo de novo. Falei, cara, que é isso, né? Mas estava em cima do início de um treino. Na época, a gente não fazia transmissão de treino livre, né? E aí todo mundo saiu correndo para trabalhar, tá? Os jornalistas brasileiros e portugueses. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, vou procurar o Nelson. E fui procurar pelo paddock. Eu sabia que ele frequentava muito o motorhome da FIA não, motorhome do Bernie Eccleston, né? Da FOM. E fui lá, não deu outra. Inclusive, lá tinha um segurança lá que é famoso pela força dele e por outras coisas que ele fazia. Ele soltava bombas em todos os autódromos. Ele levava um canhãozinho com bombas assim, bombas daquelas antigas, Tá. redondas assim. Né? E aí ele avisava todo mundo. Tinha, depois de tudo, depois que acabava tudo no domingo, tinha hora que ele... era um barulho ensurdecedor. Todo mundo recolhido, porque aquele aviso, pedaço né? de ferro ia cair em algum lugar. Bom, aí estava esse segurança lá, logicamente me impedindo de entrar. Eu falei, não, eu vim falar com o Nelson. No que ele olhou para o Nelson falou assim, manda entrar. Aí eu sentei com ele, assistimos o treino juntos lá pela televisão, e de cara ele falou para mim assim, vamos ver o treino, mas você foi o único que pescou alguma coisa do que eu disse. Ele jogou a isca para os jornalistas e você teve essa Eu intuição. falei, então você merece exclusividade de tudo que vai acontecer e eu vou te contar dia a dia as coisas até chegar um momento em que a gente possa revelar. Quer saber os detalhes também? Por favor. O dia a dia? Bom, esse dia a dia é o seguinte, quando terminou, quando a gente já estava no Brasil, então, ele me ligava todos os dias, 3 vezes por dia. Só que a primeira vez era às 7 da manhã. Ele acorda cedo, não é o meu caso, e 7 da manhã ele me acordava com um despertador. E me dava, olha, está assim, assim, assado, o passo seguinte foi esse, foi aquilo. E eu ia lá para a redação da Globo, redigia o negócio e botava no Jornal Nacional. Nisso, como que estava o Nelsinho na Renault? A Não. situação dele? Puxa, ele perdeu imediatamente o cargo? Acho que sim, né? Porque foi nessa época, né? Sinceramente, eu não me lembro se ele perdeu imediatamente. Mas o gatilho para... O gatilho foi. Tá. O gatilho para o Nelson fazer foi. Aí ele ficou me contando dia a dia, e eu dava no Jornal Nacional sempre um capítulozinho e tal. Teve um dia que ele foi assim, uma das grandes vitórias deles, né, que eles conseguiram exatamente o banimento do Briatore por parte da Renault. Por isso que é incrível ele estar de volta, na própria equipe. Porque é a mesma equipe, no fundo, né? É a mesma né? equipe, outra administração, mas é a mesma raiz, né? É a mesma raiz, a mesma marca. Então, ele falou, no dia que ele... esse dia eu estava indo para o aeroporto. Era uma tarde, eu pegava um voo das 4h45, eu fazia sempre a ponte em Frankfurt, que era... O hub, né? Muito mais fácil para... Eu conhecia aquele aeroporto como se fosse Congonhas, né? E tinha lá o pessoal da então Varig ainda, que me recebia, a gente ficava ali, almoçava, aquela coisa toda, enquanto esperava um voo para o lugar que eu queria ir. E aí eu estava indo para lá, eu sempre atrasado, mas o Nelson me ligou. Olha, ganhamos a primeira batalha, assim, assim, assado, a Renault demitiu e baniu o Briatore. Aí tinha o meu diretor direto, era o João Pedro Paes Leme, que tinha sido repórter junto comigo, meu grande amigo até hoje. E eu liguei para ele, no Rio. Falei, João, aconteceu isso, isso, isso. O que eu faço? Embarco? Eu estava indo para Monza. Embarco? Ele falou, não, volta correndo para a redação. Voltei correndo. Acho que entrei ao vivo no Jornal Nacional, se não me engano. Mas, enfim, eu contei essa história no Jornal Nacional.
E foi tudo confirmado. O Nelson assistiu o jornal, me ligou depois, ele ria. Poxa, estamos vencendo a batalha contra esse crápula. E isso eu estava indo para Monza na quarta-feira, que era quando eu viajava. Aí ficava a quinta lá na Itália, aquela coisa toda, ia para o autódromo, não tinha atividade na quinta, mas eu estava lá presente e tal. Então, com esse atraso, eu cheguei na sexta. Quando eu cheguei na sexta, porque você tem conexão e a coisa sempre... Você chega na parte da tarde, né, na cidade, em Milão, eu fui para o autódromo à tarde. Já tinha acontecido o primeiro treino. Eu chego lá, estava uma confusão toda, porque o Briatore tinha acabado de dar uma entrevista coletiva no pátio de Monza, dizendo que o Nelsinho Piquet e o Nelson seriam punidos com uma ação em dinheiro, uma ação forte da Renault. Quando ele estava demitido. Não, mas isso é o Briatore. E aí dissipou-se a turma, tal. Eu não cheguei a ver isso, eu estava saindo. Quando eu estava saindo, encontrei com um amigo meu brasileiro, Luiz Fernando Ramos, o Ico, que, aliás, sempre trabalhou para a gente no automotor, no meu anuário, e ele fazia rádio Band News, e ele me encontrou, assim, cabisbaixo, por mim. Tipo assim, Regi, as coisas não vão acontecer bem para você. O Briatore acabou de falar isso. Falei, Ico, obrigado pela preocupação, pela demonstração de amizade, mas é o contrário. Ele falou, mas você tem certeza? Eu falei, Ico, pode apostar. No dia seguinte, a Renault demitia o Briatore. Oficialmente. Oficialmente, já estava. Então foram esses passos. Depois, aí a Globo entrou na história com vídeos. Então, fiz uma série de 4 reportagens no Esporte Espetacular, isso na casa do Nelson, fiz com o Nelsinho, fiz com ele, fiz com várias pessoas que tinham trabalhado com o Nelsinho, né? Eu lembro que eu tentei falar com o Hamilton na época, assim, eu não tinha proximidade com ele, e ele falou, pô, não vou me envolver nisso e tal. Mas o Hamilton era um cara, ele elogiava muito o Nelsinho, porque, na verdade, o Hamilton... Os dois foram rivais na GP2. Rivais, né? E o Hamilton campeão e o Nelsinho vice. Né? Decidido, assim, nas últimas corridas do ano. Isso, eu estou só checando isso aqui, isso é setembro de 2009. É. E aí, a GP da Itália é depois do Grande Prêmio da Bélgica. E aí, o Ico fala isso para você, porque no GP da Bélgica, na semana anterior, basicamente 2 semanas antes, no ar você dá o furo de reportagem. Exato. Como foi decidir falar isso durante a transmissão? Essa é uma história. Está no meu livro. Tá, a gente vai falar bastante aqui. Não deixe de ler, muito além do grid. Tá aqui. Esse é meu? Esse é meu, né? Esse é seu. Tá. Depois a gente... quero trazer para todos, hein? Depois a gente põe aí no final o sitezinho de como, claro, por favor, como as pessoas terem acesso. Isso foi muito interessante. Ele falou assim para mim, aguarda que vai chegar o momento de você falar isso no ar. Bom, tem que confiar e vamos lá. E, aí, e só você sabia? Só eu. Aí aconteceu isso tudo. E aí chegou na Bélgica, no sábado, eu fui para o meu hotel. O hotel tinha uma varandinha, peguei a minha cerveja belga lá no freezer, estava na varanda tomando uma cervejinha e ele liga. Ele falou, Regi, é o seguinte, tem que ser agora, tem que ser amanhã. Eu falei, mas por quê? Porque o Max Mosley mandou vários fiscais aí no box das equipes e vão começar a investigar Renault, mecânicos, dirigentes e tudo. Aí as pessoas vão perceber. Então, para manter a sua exclusividade, tem que ser hoje. Falei, Nelson, então eu vou escrever um negócio no papel, na mão, hein? Eu vou escrever um negócio aqui e te ligo em seguida para ver o que a gente pode dizer, porque era um negócio que envolvia assunto jurídico, né? Podia falar mais do que devia. Escrevi.
Eu tenho esse papel. Eu não sei se está. Acho que está fotografado no livro. Deixa eu ver se eu consigo. Você não vai achar. Mas eu tenho esse papel e eu vou fazer uma segunda edição. Se não tiver aí, vai para a segunda. É um documento histórico isso, né? Puxa. E aí o que aconteceu? Eu li para o Nelson. Mas olha a inteligência dele. Eu acabei de ler. Ele falou assim: esse último parágrafo você tem que tirar. Eu falei, por quê? Não, isso aí. Ele citava as palavras. Essa palavra vai causar uma reação do jurídico ali, das pessoas que vão em cima da gente. Tá bom, tirei aquilo e foi com um papelzinho escrito à mão No paletó. No paletó. A gente usava camisa. Fui assim no bolso da camisa ou da calça e durante a corrida eu fiquei pensando, falo ou não falo? Eu confesso para você, eu não tinha a dimensão do negócio. Falei assim, falo ou não falo? Será que eu posso passar batido nisso? Será que eu posso? Ou depois eu converso com o Nelson, ou vamos ver o que acontece. A minha dúvida era tal que no sábado, assim que eu soube disso, no sábado à noite, a gente foi, tinha um amigo da Globo, o Garamboni, que hoje dirige até aquele pessoal após o jogo lá, o Lucas e o Paulo Nunes, mas ele dirigiu, na época ele dirigia o Esporte Espetacular. Ele foi comigo num jantar numa casa que a gente, durante muito tempo, a gente alugou lá na Bélgica, e hoje era alugada por outros brasileiros que estavam lá, tipo o Flavinho Gomes, a Tati da Folha, o Ico, o Felipe Mota, que era então Jovem Pan, e outros brasileiros, e os gringos, que eles tinham muitos amigos ingleses, estavam todos lá e faziam um churrasco, faziam um jantar, não era nem churrasco. Eu fui e levei o Garamboni. No caminho, que era um pouco distante, eu fui falando para o Garamboni, porque eu estava com aquele negócio aqui, né? Falei, Garamboni, é isso, 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 isso. Eu estou assim, assim, assado, nessa situação. Ele é um baita jornalista. Ele em nenhum momento falou para mim, não fala. Então eu falei, bom, está aqui o respaldo que eu precisava, né? A única falha minha, quando eu cheguei ao autódromo, obviamente eu não podia falar nem para o próprio Galvão, né? Nem para o próprio Galvão, porque perderia o impacto. Mas eu deveria ter dito para o cinegrafista, nosso Luiz Demétrio, e para o repórter, que era o Carlos Gil. Eu devia ter dito o seguinte, vocês fiquem de olho. Mas tal é que eu não sabia. Mas você não sabia a repercussão, né? Não sabia a repercussão. Olha só, não sabia a repercussão. Quando foi, no momento em que foi para o ar, o João Pedro Paes Leme ligou para todo mundo e falou, esquece de qualquer matéria, o assunto é esse. E eu não tive essa noção, né? Então, né, até hoje eu peço desculpa para o Carlos Gil. Até porque o Demétrio filmaria a Renault, né? Se concentraria na Renault, no Briatore. Mas, enfim, aconteceu isso, todos eles reconheceram que eu estava aquela coisa, estava sob uma tensão muito grande. Aí chegou um momento da corrida, assim, que eu esperei acalmar, que não tivesse nenhuma disputa, alguma coisa. E eu falei, olha, eu queria dizer para vocês um negócio que pode cair como uma bomba na Fórmula 1. O Galvão arregalou os olhos, o Burt, que comentava comigo, e aí eu contei. E aí piorou a minha situação, porque... O Galvão não acredita. O Galvão falou, não acredito. O Burt falou, não, isso não acontece na Fórmula 1. Né? E aí o Galvão desligou o microfone e falou para mim, vai sobrar para você. O Piquet vai te deixar na mão. Não, porque fora do microfone eu falei, não, é tudo coisa do Nelson, né? Ele vai te deixar na mão. Bom, aí diz nós ficávamos com um técnico de som na cabine, e eram negreiros, né? Tinham negreiros e dividiam duas pessoas, e eram negreiros. E ele me disse no jantar, ele falou assim, nós ficamos até tarde na pista, nós saímos para jantar, ele e o Jaime Brito, que era o produtor nosso, ainda é na Band agora, pegamos uma pizzaria fechando, era o único lugar de Spa-Francorchamps,
e estava na cidade de Spa, que estava fechando. Isso era 11 horas da noite. O cara fechando a porta deixou a gente entrar. E aí ele me disse nesse jantar, ele falou, olha, você não percebeu, mas eu fiquei assim em torno de você, porque você estava branco que nem um papel e eu estava vendo a hora que você ia cair, desmaiado. E olha o meu estado. Bom, para compensar isso, para compensar o Galvão ter duvidado, eu tinha conversado com o Felipe Massa na casa dele na semana. O Felipe estava se recuperando do acidente na Hungria. Eu tinha visitado o Felipe. Uma visita de cortesia, um cara que eu adoro. E, no meio da conversa, não sei por que surgiu, ele falou, pois é, aquele negócio do... Só isso ele falou. Aquele negócio lá de Singapura, muita gente achou esquisita. Só isso. E aí, quando o Galvão duvidou, dada a aproximação dele com o Felipe, eu peguei, botei isso no ar. Aí piorou a coisa. Aí faz um sinal no meu WhatsApp, eu abro, é o Felipe. Você acaba de me ferrar. Ferrari, né, cara? Ferrari é Ferrari. Eu chamava Ferrari, mas nem vou dizer. Mas eu chamava Ferrari de uma polícia conhecida do Hitler. Tá, né? ok. Era a forma de agir, assim, ela que instituiu aquele negócio de, quando o piloto dá entrevista, de ter assessor de imprensa com gravador, seja qual idioma for, para traduzir e mostrar para a direção. Então, desculpe, ferraristas, eu sou ferrarista, a gente tem um coração, eu acho que nós brasileiros, latinos em geral, tem um coração ferrarista, né? Então, mas era isso. Aí eu contei isso e recebi esse negócio do Felipe. Aí, cara, acabou a corrida para mim. Sei lá quantas vezes eu participei até o final, mas assim, coisas pontuais, acabou a corrida. Não consegui me concentrar mais. E como que a bomba caiu nas outras emissoras? Foi rápido? Os outros jornalistas perceberem? Imediato, cara. Imediato. O New York Times, o site do New York Times, deu 10 minutos depois, citando a Globo e citando meu nome. Na capa. Na capa. E todos os sites. Tanto que, quando eu saí da cabine na Bélgica, excepcionalmente, aliás, é uma localização que todos deveriam ter, as cabines de rádio e TV ficam aqui, você atravessa uma porta, você está na sala de imprensa, que é um lugar onde ficam 1000 jornalistas. Estava todo mundo me esperando. A hora que eu abri a porta, cara, era... E os italianos, foi o Felipe que te contou, foi o Massa que te contou, foi isso que te contou. Falei, gente, não, peraí que a gente vai conversar. Não tem nada a ver com o Felipe. Aí fiquei lá no centro deles respondendo um monte de perguntas. E fui sentar para um lugarzinho que eu tinha perto dos brasileiros, ali perto do Ico. Fui sentar ali para tentar ficar sossegado, numa mesa ali, tentando assimilar tudo. Aí o Jaime Brito, que é o nosso produtor, teve uma atitude maravilhosa. Ele chegou até onde eu estava e falou assim, cara, foi ótimo o que você falou, mas nós precisamos de uma confirmação por parte da FIA, porque senão é isso que está acontecendo. Daqui a pouco os caras vão duvidar, os jornalistas vão duvidar de você. Deixa que eu providencie. Ele era muito chegado ao Max Mosley e a todo mundo, né? A FIA em geral. O Max Mosley, espertamente, não foi naquela corrida. Ele sabia que ia explodir a bomba. Mas tinha uma representante dele, uma mulher. O Jaime foi até ela, fez a seguinte pergunta para ela. Fulana, que eu não me lembro o nome. É isso, isso, isso. Ela falou assim, meu Deus, eu pensei que fosse ter um fim de semana sossegado. Aí ela falou para o Jaime assim, olha, Jaime... não, aí ele ligou para o Max e voltou para o Jaime e disse, olha, não posso dizer nada, só posso dizer o seguinte, existe uma investigação em curso. Tá. O Jaime falou, é tudo que eu preciso. Escreveu um papelzinho à mão, e era uma sala de imprensa enorme, e ele veio de lá, me arrepia, ele veio de lá da porta da direção da FIA lá, ele veio com um papelzinho assim, onde eu estava, e a 50 metros para ele chegar onde eu estava. Cara, a hora que eu olhei aquilo,
eu voltei a respirar, porque eu sabia que era alguma coisa boa. E o Jaime veio e falando em cada... Porque eram bancadas assim, de jornalistas, falando para cada um, olha, está aqui a confirmação, está aqui a confirmação. E me mostrou aquilo. Então, foi o que resolveu a questão. Resolveu um quebra-galho eu estava precisando naquele momento. Continuando não agora a Spa, mas em Monza. Estou me alongando, mas era uma história... estamos aqui para isso. Mas voltando mais ou menos 40 anos, de onde veio a intuição de escrever para os editores do Estado de São Paulo, que era onde você trabalhava em 72, e falar o Brasil pode ser campeão do mundo? No caso, o Emerson. Dia 1º de maio, coincidentemente, que é uma data muito negativa para nós brasileiros, pela morte do Senna em 94, 1º de maio de 72, 72 era um ano em que a Ferrari era a grande favorita. E numa corrida em Jarama, na Espanha, o Emerson deu um banho nas duas Ferrari e ganhou a corrida. Não tinha televisão no Brasil, hein? Era rádio. Uhum. Até eu ouvi pelo pai do Emerson, o Barão Fittipaldi. Aí fui para o meu escritório ali em casa mesmo, escrevi datilografia. Máquina de escrever, se você não sabe o que é, já existia esse negócio. E escrevi um projeto para o Estadão em que eu garantia que a gente seria campeão mundial em setembro, eu disse. Eu não falei Itália, não, em setembro. Era dia 10 de setembro, era o GP da Itália. Escrevi isso e botei um plano falando em valores que eu queria para ir para a Europa, viver aquele ano lá. Minha mulher, que trabalhava no Estadão também, no suplemento feminino, pediu demissão. Eu corri ajeitar as coisas com o pai dela, a gente casou para ela ir comigo. Para a Europa. Para a Europa. E viver lá, ficar até o final da temporada europeia. O Estadão foi muito digno, decente comigo. A direção me chamou, falou, olha, seu plano está ótimo, queremos acreditar em você, mas nós vamos esperar um pouquinho. Porque naquela época, o jornalista para sair do Brasil, para ir para o exterior, cara, era só Olimpíada ou Copa do Mundo. E assim mesmo... E olha lá, né? E assim mesmo 2 ou 3 pessoas. Fazendo uma comparação, pela Globo fui em algumas Olimpíadas, a de 84 em Los Angeles, nós éramos 160. A primeira cobertura da Olimpíada na Globo é 76, que é Montreal. E mais ou menos também. Mas essa não fui. E aí, exato, eu nem estava na Globo. Sim. Eu entrei em 78. Mas para contextualizar que era muito difícil. Era muito difícil. Então, claro, eles fizeram as contas lá, né? Conversão, dólar para cruzeiro, acho que era cruzeiro, né? Era 72, cruzeiro. Cruzeiro ou cruzeiro novo, sei lá. E me chamaram e falaram, olha, está aqui o plano, nós vamos levar em consideração, a gente te chama no momento oportuno. Imagine que eu me ofereci para viver com a minha mulher com uma diária de $10. $10. E a gente pagava, naquela época, vamos lá, a inflação. Né? A gente pagava um hotel em Londres, por exemplo, isso em 73, quando de fato eu fui com ela, a gente pagava um hotel simplérrimo, uma pensãozinha em Londres, em Earls Court, que é um bairro hippie mais barato, a gente pagava 7 libras, não, $7, equivalente a 4 libras, eu acho. Não, a libra era quase igual, equivalente a 5 libras. A gente pagava esse preço. Em Barcelona, que a gente ficou no hotel melhorzinho, nas Ramblas, pagava $9. A diária era o hotel, quase. Então era isso, mas mesmo assim, eu fui sozinho, né? Com essa história, eu fui sozinho. Minha mulher ficou sem o emprego que tinha, mas ela entendeu, ficou esperando, falou, em 73 nós vamos viver lá de março em diante. E isso foi o que aconteceu. Caso acontecesse do Emerson foi ser o que campeão. aconteceu, porque era a minha aposta e deu certo, né? Bom, quando foi agosto, tinha uma corrida extra-campeonato em Brands Hatch, na Inglaterra, 2 semanas antes de Monza. E aí o Estadão me chamou um pouco antes, falou, olha, tá ok, tá aqui, tá aprovado o seu plano, mas você vai em uma corrida antes. Você vai para essa corrida de agosto em Brands Hatch, porque assim se prepara aquela coisa de não bastava a cobertura da corrida, mas você tinha que preparar um monte de matéria. Então eu fui para Londres. Eu conhecia o Emerson à distância lá, de fato, o Chico Rosa, um grande amigo, infelizmente faleceu faz 2 anos,
que foi diretor do Autódromo de Interlagos, era um engenheiro que acompanhava o Emerson. E, na época, ele estava acompanhando o Patti. Depois, ele foi conselheiro do Emerson e depois conselheiro do José Carlos Patti. Então, ele foi, me recebeu em Heathrow, me trouxe, apresentou o Emerson e a Maria Helena Fittipaldi, então, no hotel onde eles estavam. E falei, Emerson, é o seguinte, vim aqui para isso, cara, mas eu vou precisar muito de você, enquanto estiver em Londres. Ele falou, o que você quiser. Cara, impressionante, o que você quiser. Sabe o que eu queria? Eu queria ficar 3 dias com ele de manhã, tarde e noite. Porque ele me levou a visitar a primeira escolinha dele, a Fórmula Ford do Jim Russell, que ele fez já em Silverstone, a equipe de Fórmula 3, maravilhosa, que estava lá as coroas de louro que se usava na época, das vitórias dele. Eu visitei tudo, tudo, tudo. Fomos a um parque de diversão juntos e coincidentemente, tinha o pessoal que estava gravando aquele fabuloso Fittipaldi, que era o Roberto Farias, que era o Hector Babenco, era um timinho de peso. Eles estavam juntos, eram 6 pessoas. Eles estavam juntos. Então, quase tudo isso foi filmado. Nas equipes, assim, eu preferi ir sozinho. Mas no parque de diversão, essa coisa toda. Tá. E eu, além de fazer tudo isso para escrever um texto, eu fotografava, sempre fotografei muito bem. Então, eles guardaram aquele material todo para o tal dia da conquista do título. Bom, quando aconteceu a conquista do título, o Estadão deu 6 páginas. 6 páginas. Todas as minhas fotos com o passeio, com as visitas a isso, com entrevista com o Emerson, entrevista com os donos das escolas em que ele aprendeu. E uma delas era a cobertura de Monza, né? Cobertura da corrida. Então, foi assim, cara, foi uma realização para mim. E eu sou amigo do Emerson hoje, irmão dele, você pro resto da vida. A gente fala semanalmente por WhatsApp, porque não existe um cara igual ele. Tem uma frase do Nelson Piquet muito, muito bacana, quando ele ganhou o primeiro campeonato dele em 81, em Las Vegas. Ele disse para mim, fora da gravação, falou assim, o Brasil tem sorte que o primeiro campeão do mundo não fui eu, foi o Emerson. Porque senão, nem teria a minha geração, nem teria as que vão vir. Porque essa simpatia, esse jeito do Emerson, essa humildade do Emerson é que criou. Dali em diante, nós tivemos, no total, 31 pilotos de Fórmula 1. Tinham 2 que já tinham acontecido na época do Chico Landi e tudo. Então, nós tivemos, com o Emerson, 32, 29 pilotos depois daquilo. Né? Então, nossa, é um cara espetacular. Quis começar com esses 2 assuntos porque eu acho que esses 2 são 2 momentos marcantes da sua carreira, mas porque eles exemplificam o que é o lado feio da Fórmula 1 e o lado bonito, mas ao mesmo tempo o que é jornalismo. Porque no caso do Singapura Gate, é o dever de contar a verdade, você tinha esse dever. E no caso do Emerson, é de deixar quem estava no Brasil perto daquilo, de alguma forma. Né? Então, acho que são 2 histórias interessantes por conta disso. Existe um outro modelo de jornalista, e alguns amigos meus, que eu respeito até o jeito deles, eles não guardariam essa notícia para ir dando o melhor. Eu falei, eu vou guardar porque eu vou dar o melhor. E eles teriam dado no primeiro momento. E você correu o risco de vazar de alguma forma e você perder a... Não, mas eles iam dar no primeiro momento sem saber o que era. Que havia uma investigação, só isso. Eu acho que esse tema ele acabou ficando perdido na história da Fórmula 1, mas eu acho que é um capítulo tão marcante e também tem a ver com o Emerson, claro, principalmente a ver com ele, que é uma equipe brasileira na Fórmula 1. E é algo hoje completamente inimaginável e que eu acho que a Copersucar foi tão injustiçada, mas tão injustiçada, porque eu ouvi uma entrevista do Christian pro, eu acho que é o Inside the Grid, um podcast de um jornalista inglês, sobre as dificuldades de ter uma equipe no Brasil naquela época. As relações do câmbio vinham por telex e etc. E foi um esforço tão sobre-humano e a impressão que eu tenho de tudo que eu leio é que a imprensa brasileira acabou atrapalhando mais do que ajudando naquela época. Com certeza. Com certeza. Final dos anos 70, né?
você está absolutamente certo quando você diz que foi uma atitude, eu diria até uma atitude heróica. Sabe? Era uma coisa absolutamente impossível. Eles tornaram real. E só não aconteceu com os resultados que eles esperavam, quer dizer, teve um segundo lugar no GP do Brasil, né, de 78, só não aconteceu mais porque eu não acredito em boicote, mas muita gente acredita em boicote do fabricante de pneu, do fabricante de motor. Né? Uma vez o Bernie Eccleston, as pessoas falaram, o que vocês acham da... Perguntaram para ele, o que você acha da equipe Copersucar Fittipaldi? Ele falou, o quê? Existe isso? Quer ver? Então, era um negócio que era muito difícil os ingleses aceitarem. Imagina, é o berço do automobilismo a Inglaterra. Né? Até hoje, é a Inglaterra. Tanto que a Renault tem a sua sede na Inglaterra. A Benetton, que era italiana antes, também era lá. A Red Bull, que é austríaca, tem sua sede na Inglaterra. Só a Ferrari, que tem lá, a Ferrari é Ferrari. Né? Para mim, é a grande equipe da Fórmula 1, o grande nome, a grande marca da Fórmula 1. E era difícil para eles aceitarem isso. Aí o que aconteceu? Eu vi nascer desde o primeiro parafuso. Eu ia para a fábrica, que era em frente ao Autódromo de Interlagos, todos os dias. Ia de manhã, pegava lá o que fosse necessário para eu escrever no Estadão, e à noite eu voltava para ver como é que estava o negócio, e aí acabava jantando com o Wilson, o Emerson, o Ricardo de Villa, que era o engenheiro, os mecas todos. Nossa Senhora, acompanhei muito eles, muito, muito. Quem quiser ver, procura, eu não sei se tem no YouTube, uma matéria que nós fizemos no Esporte Espetacular da Globo, que mostra o que aquilo foi, a injustiça que foi feita com aquela equipe, o ideal que tinha aquela equipe. Inclusive, o Wilsinho termina a matéria chorando copiosamente. E, de fato, e a imprensa foi grande culpada. Eu vou dizer um negócio para vocês assim, nunca falei isso. No Estadão, que eu respeito muito, foi onde eu comecei minha carreira. Nossa, todo mundo com quem eu trabalhei, que são meus amigos até hoje, né? A gente não podia escrever Copersucar. Eles criaram o nome Equipe Fittipaldi. A Globo é um pouco assim. Era. Mas, puxa vida, tinha que ter feito o seguinte, uma conversa com o patrocinador e com a equipe, dizendo, gente, o que é isso, qual é o ideal, né? Não que quisesse tirar patrocínio também para o jornal, nada disso, mas é isso. Eles reconheceriam que era aquilo. A Copersucar acabou saindo por causa disso, por causa da imprensa brasileira. E aí a equipe saiu vendendo patrocínios assim como se fossem retalhos, né? Para sobreviver mais algum tempo e acabou. E também uma cobertura muito resultadista, né? Pelo fato do Emerson ter saído da McLaren, bicampeão, e ir para uma equipe que não ia vencer com frequência e tudo mais. Essa saída da McLaren, nossa, cara, eu morava na Suíça, do lado, não é do lado do Emerson, porque ele morava vamos dizer assim, num sítio. E eu morava eu tinha um quarto num hotel na cidade de Morges. E ele, assim, em 5 minutos eu estava na casa dele. A gente vivia junto. E ele, na época eu sabia que ele tinha recebido um convite da Ferrari. Né? E eu, um dia, conversando com a Maria Helena, a mulher dele, lá na casa deles, tal, ela falou assim, acho que ela soltou, ela falou assim, nossa, não queria estar vivendo na pele do Emerson hoje, ele está com a cabeça a mil, ele não sabe o que fazer. Eu pensei na Ferrari. Para mexer com alguém dessa forma, óbvio. Né? Mas não era só Ferrari, ele tinha 3 caminhos. Ficar na McLaren, tinha Ferrari, mas o ideal dele era montar a equipe Fittipaldi, porque eles achavam o seguinte, frase dos irmãos, ele falava assim, nós podemos apanhar muito, mas um dia essa equipe Fittipaldi vai levar um brasileiro a ser campeão do mundo. Aquela equipe era feita para brasileiros. Uma vez nós estávamos em Watkins Glen, nos Estados Unidos, num hotel térreo, né? Que, na verdade, é motel, né? Que lá tem outro conceito. De estrada. Tá? De estrada. E assim, tinha um restaurante, um bar, uma mesa de sinuca e tal. Eu estava no bar com o Emerson e o Wilson,
e o Patti, José Carlos Patti, jogando sinuca. E eu lembro que o Ilcinho falou assim, olha, nós vamos apanhar muito, mas o primeiro beneficiado vai ser aquele ali. Estava chegando. Que estava chegando. Era o primeiro ano dele. Então, esse era o ideal. Era de um idealismo puro. Acabou com esse... eu acho que essa matéria acaba com a versão dinheirista, que eles estavam lá para ganhar dinheiro. Imagine, o Emerson teria o dinheiro que quisesse da McLaren, o dinheiro que quisesse da Marlboro. Foi ele que levou a Marlboro para a McLaren. Foi ele. Né? A McLaren era uma equipe que não tinha essa força toda. Ele fez. Tanto que o primeiro título, não sei se a primeira vitória, talvez a primeira vitória, foi já com ele levando esse patrocinador. Não me lembro da primeira vitória. Ele teria o que quisesse. E se ele aceitasse a Ferrari, ele teria a Itália aos pés dele. O cara optou por um negócio que eles iam... Olha, eles não tiraram dinheiro nenhum daquilo. Pelo contrário. O dinheiro para viver o dia a dia, mas acabou. O Emerson faliu com as coisas que ele tinha na fazenda. O Ilcinho se prejudicou muito. Graças a Deus, o Emerson se levantou de uma forma, porque eu falava sempre para ele, cara, você ser campeão do mundo uma vez, 2 vezes, se afastar da Fórmula 1, ele veio correr de Fiat Uno no Brasil. Correr de Fiat no Brasil e ressurgir, ser campeão numa outra categoria, que é a segunda mais importante do mundo, que foi o caso da Indy, não é para poucos, isso é para um cara na vida, que é o Emerson Fittipaldi. Então, ele ressurgiu tudo, graças a Deus ressurgiu disso. Mas é assim, era um idealismo puro. Quem puder ver, Esporte Espetacular, não me lembro o ano. Deve ser 78, 79, mas... Não, foi bem mais tarde, foi agora. Foi agora. Ah, tá, a matéria foi a hora agora. Tá. 2000 e qualquer coisa aí, de 2010 em diante, com certeza. Então, eu não sei se o YouTube tem, mas inclusive a Globo deveria exibir isso. Por exemplo, na morte do Ilcinho, deveria exibir isso. Matéria, nossa, emocionante. Esse era o ideal deles. Regi, acho que sobre Senna você já falou tudo que dava para falar, já foi perguntado de tudo, mas eu tenho 2 pontos que eu acho que poderiam ter sido um pouco mais abordados, talvez. No documentário, que é o início e o fim, mas o fim não domingo, né, o final de semana de San Marino, de 94, mas o início. No documentário do Asif Kaperia, que foi lançado em 2011, que conta com a sua participação várias vezes e tal, tem um momento que me chama a atenção, que eu acho que passa batido para todo mundo, que é o teste do Senna na Williams. E você cobre, inclusive, se eu não me engano, é Silverstone ou Donington? É Donington. E viria a ser o palco, talvez, da melhor primeira volta da história. Ali, primeiro momento, porque o Senna já vinha de uma trajetória muito incrível já no automobilismo inglês, já dava para ter uma ideia de que ali potencialmente teria um campeão do mundo? Eu tinha certeza quando ele estava na Fórmula Ford 2000, que ele ganhou o título da Fórmula Ford, título da Fórmula 2000, que foi quando eu o conheci. E na Fórmula 3 ele bateu todos os recordes de vitórias. E outra coisa, vocês não conheceram o Senna. Se você sentasse ao lado do Senna para conversar, você falava assim, naquela época, já estou diante de um campeão do mundo. Na cabeça dele já era. A convicção de que ele era o melhor é uma coisa impressionante, mas impressionante mesmo. E a gente viajava muito juntos, né? Na época de Varig ainda, pegava... o centro era Galeão, né? Então a gente pegava o voo em São Paulo, ia para o Galeão, encontrava outras pessoas, outros jornalistas, e numa dessas tinha havido a corrida de Buenos Aires, tinha sido 2 semanas antes. E vários pilotos ficaram lá, passeando pela Argentina. E entrei eu e o Senna no avião, classe executiva, estava passando, tinha 4 pilotos italianos que eram meus grandes amigos e com quem ele convivia, que era o Alboreto, o Ed Sheever, que era americano, mas casado com a irmã da mulher do Patrese, estava lá o Patrese, De Césares, eram esses 4. Ele passou, a gente estava na última fileira assim, da executiva,
Ele passou junto comigo, fomos nós sentamos no nosso assento, lado a lado. Eu falei para ele assim, cara, não te entendi. Você passou na frente de 4 caras que correm com você, rivais ou não, são seus colegas ali na pista. Você não falou oi para eles. Você não conversou com eles. Você deveria ter parado para conversar com eles antes da gente vir sentar. Cara, ele virou para mim, ele bateu na perna e falou assim, é isso que eu espero de um amigo. Quando o amigo achar que eu estou errado em alguma coisa, que me fale. Levantou e foi lá conversar com os 4. É uma coisa assim que o tempo passa, o tempo passa, o tempo passa, né? Não vou nem citar agora, mas é o primeiro capítulo do meu livro. Por intervenção de terceiros interessados, né? Acaba a gente se distanciando, eu e ele, num momento assim, que ele esquece dessas coisas. Ele esquece que, ao lado de ser piloto e jornalista, a gente foi muito chegado, muito próximo. Muito próximo. Os 2 morando em São Paulo, a gente almoçava juntos, quase sempre lá no Esplanada Grill, que era de amigos meus. A gente jogava tênis junto. Enfim, mas isso é passado. E aí, indo para outra ponta, no sábado à noite, em Imola, em Bolonha, você estava no jantar? Não. Você não estava nesse jantar? Não. Como que foi o clima? Porque isso também acho que é pouco falado. Ratzenberg bate na Villeneuve, é uma batida horrível, o carro quebra do lado, o monocoque fica exposto e tal, já se sabia, né, um capacete, enfim, Do Cid Ratzenberger. Watkins. Aí tem aquela cena que é icônica, negativamente, na Fórmula 1, que é a equipe fechar a porta do box. Aquilo, naquela época, já se sabia que revelaria o pior. E a Fórmula 1 estava em grandes prêmios, porque tem o Hélio De Angelis, mas em grandes prêmios há 10 anos sem um piloto falecer. O último tinha sido justamente o Paletti. Como que fica o clima no autódromo depois que é anunciada a morte do Ratzenberger? Imagina quantos episódios desse eu vivi no autódromo. Da equipe fechar a porta e o autódromo ficar em silêncio. A própria Ferrari, quando Gilles Villeneuve morreu. Fica tudo em silêncio. A reação é o silêncio. Não, o clima é absurdo. No dia seguinte, você fala assim, no dia seguinte é vida nova. Não, vida nova não trabalha apertando roda, apertando isso, mas ninguém sorria. E naquele momento foi isso. Você lembrou bem, o Hélio de Angelis. O Hélio de Angelis morreu num teste. Em Paul Ricard. Em Paul Ricard. Correndo com a Brabham, que depois veio a ser do Nelson Piquet. Não, já tinha sido do Nelson Piquet. Não, depois, perdão. É 86, se não me engano. Depois o De Angelis virou companheiro do Senna na Lotus e voltou para correr na Brabham. E aí ele morreu nesse acidente lá em Paul Ricard. O clima, cara, é terrível. É terrível. E cogitou-se cancelar o Grande Prêmio por conta da lei italiana ou nem foi levantado isso? Se foi levantado foi pelos tribunais, assim, mas lá não. Eu, por exemplo, aliás, qualquer piloto que você perguntar, eu tenho uma ideia, eu tenho uma convicção. A morte faz parte da Fórmula 1 e do automobilismo em geral. Tanto que, quando eu vou pegar minha credencial, na época que eu tinha permanente, eu assinava... Escrito, né? Está escrito, e eu assinava uma responsabilidade por tudo que viesse a acontecer. Então, naquela época, fazia parte. Hoje, graças a Deus, a gente sabe que conceitualmente faz, mas hoje, graças a Deus, isso não acontece. Você vê cada batida violentíssima aí e não acontece nada. Naquela batida do Senna, cara, a gente imaginou... Aliás, tem uma tela, né, de um polonês ou de um húngaro. Ele saindo do carro, né? Ele saindo do carro. Em cima dessa foto, eu e o Rodrigo França, outro jornalista, a gente fez para a revista VIP uma matéria, um ensaio assim, se ele tivesse saído do carro, como seria a Fórmula 1 depois daquilo. Maravilhoso, né? A revista não existe mais, mas isso deve ter em arquivo mesmo. Revista VIP. É maravilhosa. Por exemplo, o Coulter não teria corrido na Fórmula 1. Não, ele era teste da Williams e não ia ter espaço. Talvez o Schumacher não fosse para a Ferrari, se você não fosse antes. Não, iria para a Ferrari, mas ele não ganharia 7 campeonatos. A gente sugeriu 5. Tá. Porque outros 2 seriam do Senna. O Senna também seria pentacampeão. Vitórias, poles. E o que estaria o Senna fazendo hoje?
né? A gente cogitou assim, bom, o presidente da FIA. Não era a dele, mas ele, de alguma forma ele estaria ligado, não obrigatoriamente à Fórmula 1, mas ao automobilismo, com certeza. Talvez uma equipe aqui na Stock Car, sei lá. A matéria, o ensaio é exatamente isso, pensar no que pudesse ter acontecido. Então, no sábado, pelo Ratzenberger, já estava muito ruim, o Senna principalmente. Eu não fui nesse jantar, que foi ele, o Braguinha, o irmão dele, o Leonardo, e o sócio dele, o Birajara Guimarães, sócio dele na Audi, que estava vindo para o Brasil, e o Galvão. E antes de ir para o jantar, o Frank Williams pediu que ele passasse no quarto dele, Frank Williams paraplégico. Ele falou para o Senna assim, passa lá que eu quero conversar com você. Passaram, conversaram, ninguém sabe o quê. Aí veio o jantar, aí o Frank combinou com ele, terminado o jantar, seja a hora que for, você passa no meu quarto. A porta está entreaberta e se você bater na porta do lado, é o cara que empurrava a cadeira de rodas, que fazia tudo, o meu acompanhante, ele vai te levar que eu quero falar com você. Ele, Frank Williams, temia que o Senna abandonasse a carreira antes da corrida. Por conta de tudo que estava acontecendo. Por conta do Rubinho. Na sexta. E do Ratzenberger no sábado. Ele viu o tamanho do abalo do Ayrton. Então, aquela cena no box da Williams com o Senna segurando o aerofólio introspectivo, era claro, o fato do Schumacher já ter ganhado 2 corridas, ele ter não terminado 2, mas era também o peso emocional de tudo isso. Eu vejo dessa forma. Primeiro, assim, tirando o lado espiritual, que ele era muito espiritualista, tá? Tirando isso, o Schumacher tinha ganho 2 corridas em que ele tinha feito a pole. Né? Esse cara vai continuar me superando? Então ele estava nisso, assim, tipo assim, que erro tem esse carro? Mas o lado espiritual foi muito forte naquilo. Por uma grande coincidência, o cinegrafista, que era nosso, era um francês que vivia em Mônaco, chamado Armand Deus, ou seja, Deus. Ele que fez toda aquela cena maravilhosa, espetacular. E aquilo tudo tinha um significado. Foi pouco antes da corrida, tinha um significado. Talvez até ele estivesse pensando, vou ou não vou entrar dentro desse carro? E aí aconteceu aquilo que ficou provado que a barra da direção quebrou e até no dia da morte, 2 dias depois da morte, saiu a edição da Auto Sprint, a famosa revista italiana, e a gente estava em Bolonha, embarcando para Paris vir para o Brasil com o corpo. E tinha a capa da revista, era toda preta, e tinha... Não, é morto Senna, né? E aí tinha uma foto menor com o volante, com a barra quebrada, e dizia o seguinte, foi antes ou foi depois? Mas tudo indica que foi antes, e, aliás, tem depoimentos antes, porque o próprio Senna pediu que aquela barra fosse diminuída e serrada. Serrada e soldada. Agora, uma coisa soldada, solda eletrônica, nós estamos falando em Fórmula 1. Sabe? Aquilo, teoricamente, seria mais resistente do que uma barra sem quebra nenhuma. E aconteceu essa fatalidade. Naquele momento, e a transmissão é muito carregada em termos emocionais, já ouvi relatos seu e do Galvão que ele chega a sair da cabine, que você vai tocando. Qual é o momento? Porque naquela curva, Piquet se acidentou em 87, o Berger com aquele acidente terrível, com o carro pegando fogo, o Alboreto também bate num treino na Tamburello, e os 3 saem vivos. E o acidente do Senna talvez tenha sido o mais leve, leve. Que momento que tanto você como o Galvão se entreolharam e falaram, isso não é normal, isso é grave? Cara, em nenhum momento, porque eu acho que a gente evitou, subconscientemente a gente evitou isso. Claro que olhava assim, do lado da cabine de Imola é muito apertada, e a gente fica assim de lado para a pista, de olho nas telas dos monitores.
Então ficava o Galvão aqui, eu e o Cláudio Amaral, que era o técnico de som da época, e fora, porque não cabia dentro, estava o Braguinha, estava o Bira, estava o Leonardo Senna, sim, fora, um espaço aberto para assistir a transmissão, para ouvir a transmissão, e assistir. O Bira foi o primeiro cara que olhou para mim e falou assim, e desceu correndo. O Leonardo desceu, o Braguinha desceu, e aí nós ficamos lá. Teve esse momento que o Galvão limpava com o lenço tudo, mas não aguentava, não resistia o suor, todo o nervosismo, ele saiu da cabine. Eu fiquei 5 minutos levando a transmissão sozinho. E aí, quando ele voltou, aí teve um momento que não teve isso assim de entreolhado e dizendo assim, morreu. Não existiu isso. Mas depois, quando você cai na real e que você não está vivendo a tensão daquele momento, você vê que, por exemplo, fisicamente, o momento em que estira o pé é a morte cerebral. Né? O Maurício Gugelmin, muito amigo dele, ele e a Estela, a mulher dele, eles viviam juntos lá na Inglaterra, moravam juntos. O Maurício Gugelmin, mais tarde, me contou, Maurício correu na Fórmula 1 também, ele me contou que no momento em que o Ayrton está dentro do carro, vocês lembram que ele faz com capacete pro lado, que o Galvão fala, mexe a cabeça, Senna. Então, para nós aquilo era um sinal positivo de que mexeu a cabeça. Você fica, um espasmo. A gente estava assim, convencionado a ver um lado bom daquilo, um lado positivo daquilo. Mas o Gugelmin me falou depois, ali ele sentiu que tinha acabado. Uma historinha particular. Ele tinha um fotógrafo, o Senna tinha um fotógrafo particular italiano chamado Angelo Orsi, né? Apelido Tucano, e fotógrafo da Autosprint, um baita fotógrafo, está lá até hoje. E ele, na época, quando aconteceu o acidente, Imola tem um lugar, pouco depois da Tamburello, que é onde todos os fotógrafos ficam, porque ele pega a largada de frente. Ele estava lá. Quando aconteceu o acidente, ele desceu correndo, todos usam uma lambretinha para percorrer o circuito por fora, assim, um trechinho de terra. Ele veio correndo, largou a lambreta ali e subiu no alambrado. E fotógrafo profissional, né, com 3 câmeras e tal, ele enfiava na grade assim, uma lente, a outra e uma aqui em cima e disparando, né? E ele falava consigo mesmo. Ele me contou isso no domingo seguinte, na corrida de Mônaco. Domingo seguinte, ou 2 domingos, na corrida de Mônaco. O Ângelo me falou isso, está no livro. Ele falou assim, que o tempo todo ele dizia assim para ele mesmo, como se estivesse dizendo para o Ayrton, no apelido do Ayrton entre os mais chegados, que era Becão, ele falava, levanta, Becão, levanta daí, Becão, levanta daí. Ele ficou falando, levanta daí, levanta daí. Nessas ele abaixa a câmera de cima, abaixa para olhar, né? Já era digital. Ele olhou assim e viu escorrendo líquido branco. Ele falou assim, putz, baixei tudo, entendi tudo. E ele destrói esses negativos, né? Ele leva o negativo, tem na casa dele. Então, eu falei que era digital. Como é que era digital? Ah, não. Acho que ele vê depois. Vê depois. Não, mas então, essa câmera que ele abaixou, aí ele deixou de fotografar e olhou. Ele estava a 3 metros. Aí ele viu, né? Viu isso aí e foi quando ele percebeu. E aí ele tem o filme negativo, todos, e ele terminou aquilo. Na segunda-feira ele estava na sede da Autosprint, na segunda, não sei, na semana. A sede da Autosprint, certamente na segunda, porque a sede é Bolonha, né? Do lado. E ele falou com os diretores, falou assim, olha, vocês podem me demitir, mas eu não publico essas fotos. Não quero essas fotos publicadas. Eu não sei se houve discussão ou não, mas acabaram concordando e ele botou no cofre dele. Fechou no cofre dele. Deve estar lá até hoje. Regi, tem alguma história, eu sei que é uma pergunta meio direta, mas tem alguma história desses 50 anos, 500 GPs, que você nunca contou? Eu vou dizer que tem, né? Claro, não dava para contar tudo que eu vivi. Sim. Mas as principais estão no livro. Me fala, lógico, né, as pessoas comprarem o livro e tal, mas que história que talvez não tenha sido tão falada em entrevistas, tal, que está aqui no livro, muito além do grid? Cara, tem algumas que eu lembro, que eu vou fazer numa segunda edição. Tem umas que eu vou tentar lembrar, né?
Tem umas que eu nem sei se está aí, que eu li, além dos originais, eu li o livro 3 vezes, mas vou ler outra para lembrar, porque é muito rico o livro, para lembrar se estão ou não. Mas, obviamente, tem. Obviamente, tem. Não vou lembrar agora, mas tem, obviamente tem. Foram muitos anos. Essa medalha que eu ganhei do Bernie Eccleston, Os 500 GPs. por mais de 500 GPs, eu ganhei em Mônaco em 2013. Ou seja, se contar de lá para cá, só contando as que eu tive ao vivo, dá 700. Somando tudo, as que eu fiz em off, não, como a gente faz atualmente, sei lá, 900, 800. 800 passa. Tem um quadro aqui no nosso programa que eu exagero o fato, uma afirmação e você responde se você concorda com ela ou não. Tem muita gente que gosta de falar, não, porque o piloto tinha que pilotar mesmo, de verdade, antigamente. E aí tem aquela velha frase, que antigamente era mais difícil ser piloto de Fórmula 1 do que hoje. Você concorda com isso? Concordo. Eu não concordo com quem diz que hoje o que mais interessa, tá bom, é a máquina, mas não concordo que diz assim, o piloto hoje não tem valor nenhum. Imagine. O Max está provando isso, Porra, né? O que o Hamilton fez, nenhum outro faria. Com o carro, mesmo com a Williams, que ele teve na época, que era o melhor carro do mundo. Então, existe, claro, a diferença. O piloto faz a diferença, ainda faz a diferença. Mas hoje eu diria o seguinte, é mais ou menos na base de 65% o carro, 35% o piloto. Mas esses 35% representam um diferencial que define vitória. Vitória ou derrota, né? Então, é muito importante isso. Mas, claro, é mais fácil. Só que ela trouxe um outro lado, que nem o Senna viveu. O Senna começou a viver os primórdios da tecnologia da telemetria, né? Mas, então, a telemetria, assim, volta a volta de um treino, praticamente isso. Mas, os gráficos de aceleração e freagem. Exatamente. E aquilo era impresso num papel e distribuído para a imprensa e para os pilotos. Então a gente ia jantar, ele levava aquilo e ficava no jantar. E aqui. Esse tipo. Eu lembro que tinha um diretor, o Gerardo Carrugi, que era muito chegado nele, que foi um projetista da equipe Lotus, ele falava assim no jantar, para de ser mal educado, rapaz, vamos lá, vamos ver isso. Tá. Ele parava, deixava um pouquinho lá, daqui a pouco ele pegava de volta. Esses foram os primórdios. Hoje, tem esse outro lado. O piloto trabalha muito mais. Porque não é mais o acerto do carro, não é mais aquele negócio de intuição. Tentativa e erro, né? Por isso que, por exemplo, um Emerson se destacava. Tudo era baseado na conversa com o engenheiro. Para no box, o engenheiro vem aqui, não sei se tinha rádio, acho que não tinha rádio, não. Não, acho que... Não tinha rádio. A hora que ele falava, eles plugavam alguma coisa para eles conversarem entre eles. Isso. Tem muita coisa que eu não lembro. Foi uma vida muito longa. Graças a Deus que vai continuar ainda. Mas, e aí, mexeu numa coisa, o que você achou? Piorou, melhorou, faz isso, ele está saindo de frente aqui, está saindo de traseira ali, ele está virando, está estressando pouco, está incômodo. Era empírico, né? Empírico. Então, do que o piloto falava, o engenheiro resolvia fazer as modificações e soltava, dava certo ou não. No caso do Emerson, dava quase sempre certo. O Piquet é a mesma coisa, só que o Piquet já pegou também esses primórdios da tecnologia. Então, vamos lá ao momento de hoje. O piloto é muito mais fácil de dirigir. Você vê que um carro bom como é a Red Bull, como era a Mercedes, aliás, quase todos hoje, você vê que ele não mexe o volante. O carro está assim, ele não mexe o volante, né? Até eventuais saltos de pista, que também a qualidade do asfalto hoje quase não existe, mas existem os bumps, claro, porque depende do terreno em que o autódromo foi construído, mas você vê que o volante não mexe, o cara está assim. Não está trabalhando? Está trabalhando e muito. O volante de um Fórmula 1 da época, eu tenho um em casa, que me foi dado pelo Piquet, um volante de um Honda, tem lá o símbolo Honda, um botão vermelho, que era um boost. Turbo, né? No turbo. Acabou.
Hoje, um volante tem... eu lembro quando o Alonso pegou as 2 fases, que ele viu aquilo, ele falou assim, não é possível dirigir isso. Acho que ele estava na Renault ainda, quando ele voltou, não me lembro. Tinha 43 botões. Botões que você aperta desde para beber água, desde pelo rádio, e tem botões que não basta apertar, você tem módulos, tanto que o engenheiro fala módulo 4, módulo 5, módulo 8. Então o cara ainda tem que girar aquilo, conversar com o engenheiro e pilotar. A 330 por hora hoje, 340. Pô, imagine que a velocidade em Miami, a velocidade máxima 355 em pista de rua. Tudo bem, numa retona, mas 355 equivale a Monza, que é a mais alta de todas. Em Monza eles já chegaram a 372. Né? Também não é agora, não. Era na época dos motores V10, que eram 2003, mais potentes. 2004. Tudo, Até durante muito tempo ficou na mão de um brasileiro, o Antônio Pisoni. Depois passou para o colombiano, Juan Pablo Montoya, que acho que até hoje. Mas, enfim, isso faz com que o piloto termine um treino, e mesmo depois de uma corrida, ele permaneça no autódromo por mais 8 horas. O cara sai de lá de madrugada. Eu me lembro da época que o Senna saía, eu ficava esperando no hotel, não existia celular, a gente combinava tal horário e qualquer coisa que atrasasse, ele avisava a portaria, o cara ia me avisar porque eu já tinha deixado o recado na portaria. E ele passava do jeito que estava, quer dizer, não de macacão, mas com a roupa vestida em cima, tirado do macacão, e a gente ia jantar, ia conversar. Com o Piquet também, muitas vezes, com Rubinho e Massa. Não, com Rubinho e Massa já é essa segunda fase que eu vou falar. Deixou de existir esse jantar fora do autódromo, porque eles acabavam jantando nas equipes. E a maioria das vezes eu era convidado. Então, ótimo, porque aí não apenas convivia com eles em si, mas com o restante da equipe, mais ou menos. Com engenheiros, com chefes, com o piloto parceiro, mas vai que tivesse um mecânico que contasse algum segredo, né? Então, mas eu participava desses jantares da equipe, a gente ia direto dormir no hotel. Esse é o trabalho do piloto. Ali ele vai decidir o que fazer no dia seguinte. Esse início do Hamilton na Ferrari, para muita gente está sendo uma decepção, mas sempre que um piloto troca de equipe, o volante é completamente diferente. Carro, o comportamento do carro, o chassi, mais sobre esterço, mais sob esterço. Existe um potencial de melhora com o tempo. A gente viu agora em Miami, pelo rádio, que a paciência do Hamilton já foi para o espaço. Eu nunca vi o Hamilton daquela forma no rádio. Existe um potencial de melhora com o regulamento do ano que vem? Ou a gente está vendo um crepúsculo da carreira do Hamilton, como a gente viu com o Schumacher na Mercedes? Não. Existe, sim. Existe um potencial grande. A gente não tinha ouvido antes uma discussão acalorada como essa, porque o rádio era muito mais filtrado. Né? Mas vamos lembrar que ele corria numa equipe perfeita. Perfeita. Funcionava à perfeição. E ainda assim, funcionava à perfeição porque ele era exigente o tempo todo, ele reclamava o tempo todo. Chegou na Ferrari, é um outro conceito. Embora o engenheiro dele seja inglês, ou sei lá, um italiano que fale bem inglês e tenha ingleses na equipe e tudo, mas é um conceito italiano. Ele sabia disso, mas é um desafio que ele queria assumir, até pelo sonho que todo piloto tem de de guiar uma Ferrari, de correr numa Ferrari. O que eu acho que está acontecendo? Além da forma de agir completamente diferente da equipe, mas isso ele já deve estar se adaptando, mas fora isso, o carro é muito diferente. E você... mas então por que ele não deixa o carro igual acertado para ele como era a Mercedes? Vai acontecer isso, mas não é de um dia para o outro. Vai acontecer. Ele está absolutamente desconfortável. Né? Mas você vê que, ainda assim, ele fez uma sprint em que ele foi pole position e ganhou de ponta a ponta disparado na frente. Você vê que o potencial existe. E eu acho que é uma questão de tempo. Eu não esperava isso. Esperava já ser mais rápida a adaptação dele. Eu acho que ele também esperava. Mas são dificuldades, cara. Eu me lembro de gente que foi correr ou conviver na Ferrari e falou assim, meu Deus, é outra história. É uma outra Fórmula 1.
é muito mais difícil. Porque é toda uma atmosfera inglesa que na Ferrari não opera da mesma forma, né? Todas as equipes têm um modus operandi britânico e a Ferrari é a Ferrari. Embora hoje ela tenha engenheiros ingleses, britânicos, tenha, por exemplo, o grande estrategista do Schumacher era um alemão. Mas é que o Schumacher, na verdade, ele montou trouxe muita gente. Ele montou a equipe com não italianos. Né? E o Jean Todt, que era o diretor. Francês, o Ross Brown. O Ross Brown, que era o diretor-geral, o inglês. O Rory Burney, que era o projetista, sul-africano. Ele mesclou isso tudo e deu muito certo. E a Ferrari vai se recuperar, ela vai ser a equipe que a gente espera ainda. E também não deu certo da noite para o dia. Não. Né? 96 é um carro terrível, 97 que a coisa começa a melhorar. Nossa, começa a melhorar e o Schumacher conseguiu o título em 2000. Isso por ser Schumacher. Por quê? Porque ele estava ali batalhando, brigando com todo mundo e tinha todos esses representantes dele lá que estavam brigando com a chefia da equipe. Regi, você acha que o fato da gente ter tido tanto tempo sem um piloto brasileiro acaba fazendo com que a necessária paciência ela exista por parte da torcida com o Bortoleto? Nossa. Porque é um cenário completamente diferente da pressão que foi colocada, sobretudo no Rubinho, mas também no Massa, né? As pessoas começaram a ter uma consciência que o carro ele não é bom e não tem como ele fazer milagre. Não é bom, ele é o pior carro do grid, né? Foi o pior no ano passado. Melhorou um pouquinho, mas agora já é o pior. A Renault subiu, né? Ele já é o pior. E antes de acontecer primeiro teste dele, primeiro ensaio dele, primeiro treino livre, treino oficial, eu pedi ao torcedor brasileiro, inclusive no ar, tenham paciência, não cobrem dele, ele está no pior carro. Aí você pergunta o seguinte, por que ele pegou o pior carro? Bom, primeiro, ele foi campeão na Fórmula 2, então ele não pode continuar. Não pode continuar. E a Fórmula 1, cara, quantas vezes você vê assim chance de mudar um ou dois pilotos? Raramente. Ainda mais hoje, que graças a Deus não existem acidentes. Então, os caras vivem 19 anos correndo, com o caso do Hamilton, com o caso do Rubinho. O Alonso acho que já passou disso, né? O Alonso, a ideia dele é chegar aos 500 grandes prêmios. Não vai chegar, mas já passou de 400. Não vai chegar porque eu acho que ele também está cansado da estrutura que não funciona. Então, a Fórmula 1 é o seguinte, a gente diz o bonde andando ou o cavalo selado. Passou na sua frente, amigo. Tem que montar. Monta. Senão não sabe se vai surgir outra chance. No caso do Bortoleto, surgiram outras chances, mas ele já tinha fechado o contrato com a Sauber. Surgiriam outras chances, que foi, por exemplo, do Hadjar, que foi vice-campeão dele na Fórmula 2, estava fora da Fórmula 1. De repente, tem um problema lá na equipe, na Red Bull 2, né? Como é que a gente chama hoje? Esqueci. Racing Bulls. Racing Bulls. E vem cá, Hadjar, vamos testar você. O cara está brilhando. Né? Um carro bem melhor. Bem melhor, bem melhor. Pois é, assim, se o Bortoleto esperasse a vaga da Racing Bulls, bom, ele não sabia que isso. Talvez não teria. Hoje ele estaria lá pontuando em todas as corridas, porque ele é muito melhor que o Hadjar, ele é um piloto maravilhoso, perfeito, na forma de ser, na forma de pensar, na forma de pilotar, ele é um campeão em tudo que correu, tem um controle sobre si mesmo, né? Você vê nas entrevistas, ele tem um controle, ele é um cara talhado para ser campeão do mundo. Vai ser campeão? Eu acho que vai, mas se não for, ele vai estar lutando por esse título, sei lá, 5, 6, 7, 8 anos, como tanta gente já esteve, mas sempre no top. Ele é o melhor talento brasileiro desde o Massa. Ah, sim, com certeza, com certeza. Você falou o caso do Rubinho, foi outro, mas o Rubinho também entrou por uma Jordan, mas numa época em que a última equipe e a segunda, vamos dizer, não vou nem citar a primeira, a segunda, era uma diferença bem menor. E o caso do Massa entrou pela Ferrari, quer dizer, teve a Sauber, mas já como contratado da Ferrari. O Piquet foi o cara que mais correu com carro ruim, com carro que não era o melhor. Foi campeão pela Brabham, que não era o melhor. Depois foi campeão pela Williams, que era melhor. Ele é tricampeão.
Porque o Senna, tudo bem, o Senna teve aquela fase de Toleman, em que ele apostou e, com a genialidade dele, ele fez aquela corrida. Daí em diante, foi McLaren, foi Lotus, foi McLaren, carros ganhadores. Quando ele assinou o contrato com a Lotus, eu era o único, eu fui testemunha no contrato, num pequeno escritorinho em Londres, e ele acabou de assinar, ele falou assim, puxa, nunca pensei que fosse tão difícil ganhar a primeira corrida. Ganhar, ele quis dizer assim, estar num carro que fosse ganhar, e ganhou. Porque não demoraria muito, né? O GP de Portugal é bem no início da temporada, naquele ano. Mas é isso. Regi, para a gente ir terminando, fazer um bate-bola, perguntas rápidas e aí você responde a primeira coisa que vier na cabeça. Qual é a melhor corrida que você já cobriu? Nossa. Acho que eu compliquei um pouco. Tinha que fazer ontem para eu pensar. Antes disso, a melhor corrida a corrida que eu mais gosto de fazer é Alemanha, Hockenheim e Silverstone, Inglaterra. A melhor corrida que eu gosto de estar presente é Canadá, com certeza, e Austrália. Isso pelo clima da cidade. Vamos pensar na sua agora. A melhor corrida. A era de ouro dos brasileiros, da era de ouro dos brasileiros. Emerson, Nelson e Ayrton. Eu tenho a minha, vou falar a minha. Fala. Eu assisti essa corrida em DVD, porque eu sou de 91. E eu sempre assisto essa corrida quando algo tá me dando ansiedade, pode ser que aconteça alguma coisa ruim, e é o GP do Japão de 88. O Senna larga mal, é ultrapassado, chove, e ele acaba ultrapassando o Prost na reta, campeão do mundo. Essa, para mim, essa é a minha favorita, uma corrida que eu volto com frequência. Bem lembrado, bem lembrado. Eu tenho essa e tenho algumas outras. Tem uma corrida do Emerson na Argentina, quando a Stewart, a Tyrrell, do Jack Stewart e do François Severo, eram os melhores carros do ano. O Emerson deu um banho, passou todo mundo, o Severo ficou segurando para não cansar o Stewart, e ele reclamando, passou num lugar quase pouco provável, depois passou o Stewart. O Emerson, quando ele queria, era perfeito. Naquele ano de 72, teve uma corrida na Bélgica que o Stewart, é um bate-bola, mas eu já estou me esticando, que o Stewart pediu para não participar por causa de uma úlcera. Eu lembro a capa da Autosprint, Fittipaldi da úlcera. Né? Então, era uma coisa assim incrível. O Piquet teve corridas memoráveis. Aquela corrida que o Piquet foi campeão em 83, bicampeão, é um negócio de louco, é uma história dele e da equipe. Na época tinha se criado o pit stop, aliás, ele e a equipe que criaram o pit stop no ano anterior, 82, e parava no box, botava gasolina e o carro não saía, ou saía e parava. Era um monte, e depois foram descobrindo que aí esfriava uma determinada peça, né? Foram descobrindo o porquê. Então, isso, em 83, eu falei 82, né, o pit stop. Em 83, o Piquet, o jeito dele combinava muito com o jeito do engenheiro Gordon Murray. Os dois eram malucos por tecnologia, pensavam da mesma forma, corre risco, mas vamos fazer. Então, eles combinaram aquele pit stop na África do Sul, do Piquet largar com o tanque vazio, quase vazio, fazer pouquíssimas voltas, liderar, abrir uma grande diferença, fazer o pit stop e sair. E aí os outros... Deixa esse louco ir lá na frente que vai acabar a gasolina dele. Enquanto eles foram ficando para trás e aí não alcançavam mais. E outra, o Piquet escapou de cada uma naquela, ele precisava terminar em quarto. Ele estava, muitas vezes, em primeiro, estava em segundo, atrás do Niki Lauda. Teve um acidente que a pista era fumaça o tempo todo, ele teve que passar às cegas, quando ele já estava em quarto, porque ele foi deixando passar, inclusive para que o Patrese ganhasse a corrida, e ele chegasse em quarto na colocação que ele precisava para ser campeão. Então, foi uma corrida perfeita também. Mas se lembrou bem essa do Senna. Aliás, essa do Senna foi a melhor entrevista que eu fiz com ele na vida. Acho que a melhor entrevista que eu fiz na vida com um esportista. E ele sempre considerou a melhor entrevista que ele deu, que foi em 88, em frente ao boxe lá de... E se caiu a ficha que ele é campeão do mundo, não é essa a pergunta? Eu pergunto muita coisa do lado pessoal, por isso que ele chora tanto. Né?
E o curioso, por isso que eu fui buscar essa história, quem assistiu a série Cena vai ver que essa entrevista está lá. Uhum. Só que não está feita por mim. Pela atriz. As falas são as minhas. É feito pela atriz, que é para dar um contexto ao filme. Mas é verdade, é uma boa escolha essa do Senna. Eu citei de 3 brasileiros aqui para não lembrar de todos. Mas tem corrida memorável do Rubinho. Hockenheim 2000? A primeira vitória dele, cara, aquilo é inacreditável. Todo mundo sabe que ele sempre foi bom de chuva. E aí a equipe falando, para, vem trocar pneu, vem trocar pneu. E ele passando, ele discutindo e passando. Ele falava, ó, tá dando para segurar, tá dando para segurar. Nessas, o Schumacher lembra que ele tinha batido logo no começo? Ele estava no box, foi lá para frente. Assim, um olhar admirado dele. Então, pô, se esse cara conseguir, é o companheiro de equipe à minha altura. Ficou lá e a equipe falava, mas vai dar mesmo, vai dar. Teve uma hora que o Ross Brown falou assim, olha, você está teimando. Você continuando assim, ou você ganha a corrida, ou você vai bater forte. Ele falou, não, eu vou ganhar a corrida. E foi e ganhou a corrida. Um pneu slick na pista molhada. Essa é uma grande corrida. Largando 16º. E outras do Massa também foram grandes corridas, grandes corridas. Regi, que piloto é o mais injustiçado que você vê que é um campeão do mundo, mas não foi campeão do mundo? Ronnie Peterson. Gilles Villeneuve é outro. Eu ia citar o Villeneuve. Então, o Gilles Villeneuve é outro, mas o Gilles, vamos dizer assim, ele morreu muito prematuro. O Peterson teve uma carreira mais longa, um piloto brilhante, brilhante, brilhante. Eu me lembro uma vez, eu perguntei para ele em Interlagos, eu falei assim, a equipe está me dizendo, não tinha telemetria, a equipe está me dizendo que você usava muito pouco freio no Laranjinha, que era uma curva, está lá até hoje. E ele falava assim, mas para que freio se tem direção? Porque é o seguinte, não preciso frear, eu jogo a traseira. Uhum. Quer dizer, olha que coisa genial. E é assim, o Verstappen guia assim hoje. E mais sobre esse terço, né? Nossa, tinha tantas coisas mais para perguntar. Vai lá. Vamos lá. Estou gostando da conversa. Fico feliz que você esteja gostando. Regi, o que você começou a trabalhar com Fórmula 1 na prática nos anos 70, início dos anos 70 com jornal, máquina de escrever, e você acompanhou toda essa evolução tecnológica da Fórmula 1, de todas as inovações de pit stop, do câmbio no volante na Ferrari no final dos anos 80, do controle de tração, enfim. E você viu a evolução do jornalismo também, tanto aqui no Brasil como internacional. O que você acha que poderia ser mais feito hoje pelos jornalistas mais jovens e era o comum antigamente? Os jornalistas de antigamente, e não tinha internet para pesquisar, a fonte deles era o próprio piloto, o próprio chefe de equipe, o próprio engenheiro. Então, quando você ia num cara desse, você não fazia uma pergunta para um jornal. Você fazia a pergunta para o jornal, para o telejornal, mas você esticava a conversa. Você está diante deles, você vai conversar. Então, você conhecia muito mais a equipe por dentro. Fora que não tinha esse trabalho todo de ficar, varar à noite, não, entrar à noite adentro lá no autódromo. Então, eu que sempre gostei de... Não queria toda noite jantar com os brasileiros. Quantas vezes fui jantar com mecânicos? Eu queria ouvir deles. Ou então jornalistas ingleses, italianos em geral, que eu via, ficava sabendo do outro lado. Com projetistas, várias vezes. Esse é um jeito... O Gerardo Carrugi, que era muito amigo meu do Galvão, foi projetista do Senna, e depois do Piquet, na Lotus, ele é um cara, ele contava cada coisa para a gente que a gente não tinha ideia. Sabe que o Rubinho me falou uma vez? Eu não tinha ideia disso. Falou que esse helicóptero, tanto que hoje em dia o helicóptero, hoje em dia a maioria é drone, mas o helicóptero, quando voa por cima e mostra a imagem por cima, ele fica bem distante hoje. Porque antigamente não, e tinha inclusive um piloto de helicóptero alemão que era um show. Era um show, ele seguia os carros como hoje um drone segue. E o Rubinho disse o seguinte, que quando o helicóptero parava num ponto, parava em cima de você no carro guiando, que era um transtorno. Por causa do barulho? A turbulência. Aquilo, você perdia o carro. Eu nunca pensei nisso antes.
Mas, pô, se ele quando vai pousar, levanta tudo aquilo, não pode ter nada perto, imagine E a aerodinâmica é a essencial no turbulência. Fórmula 1, né? Então, eu gostava muito desse lado jornalístico daquela época. Imagine, uma sala de imprensa da época, a gente tinha 40, 50, 60 jornalistas, para ser bonzinho. Hoje tem 1.500. Na época, a maioria escrevia à máquina, dava para um operador do Telex, também vocês não sabem o que é, Telex, perfurar uma fita e a fita chamava por telefone e a fita passava a matéria por escrito, né, para o jornal. Eu, por exemplo, eu ganhei muito tempo nisso, porque eu não escrevia a máquina. Eu ia direto na tecla do Telex e escrevia lá. Só que é o seguinte, você escreve, mas você não está vendo o que você escreve. Você está vendo ali porque parece com uma máquina de escrever. Mas se você errar, não tem como voltar. Então, o método era o seguinte, aí fulano fez isso, digo, cicrano fez isso, aí o cara que sabia interpretar. Mas hoje em dia, eles são muito mais técnicos, conhecem muito mais. Não estou nem falando especificamente de brasileiros, mas todos, do mundo inteiro. Eles são técnicos, conhecedores. Até por isso, tem um lado que é muito bom para eles, mas é ruim para os outros, que tem, por exemplo, um alemão que é um cara top do negócio, escreve uma revista alemã. Todos os pilotos, inclusive o Piquet, sempre foi grande amigo dele, tem coisas que os caras falam só para ele. Michael Schmidt, chama esse cara. E não, como ele, tem outros, né? Que os caras falam só para ele. Por quê? Porque, sabe, está falando com um cara que conhece de técnica, vai entender melhor o que o piloto está falando. Então, para o piloto entender, que era o meu caso, jamais técnica, entender o seguinte, esse cara quer saber de mim, da minha vida, da Fórmula 1, do ambiente da Fórmula 1, porque a tendência dele é responder sobre freio, sobre aceleração. Mas os bacanas, os bem seletivos nesse assunto, eles sabem. O Hamilton é perfeito para você fazer uma entrevista, para eu fazer uma entrevista com ele. Eu jamais vou perguntar para ele sobre freio. Ele sabe disso e gosta de falar. Não é só ele, não. Outros. Bom, eu sempre fiz isso até com os brasileiros, né? Com o Massa, com o Rubinho, principalmente, que foi com quem eu mais convivi, assim, fora das pistas. Mas o Piquet, por exemplo, era um cara que ele gostava muito do jornalista técnico. Uhum. Quando começaram a aparecer os brasileiros, eles não perguntavam sobre técnica. Então, por isso que ele várias vezes foi eleito como o Prêmio Limão, que era o cara que desagradava todo mundo. Por isso. Só que um dia ele entendeu o negócio. Entendeu. Primeira vez que um grupo de brasileiros fez a entrevista que queria, mas perguntou alguma coisa sobre por que o pneu solta bolha. Ele falou, pô, esse cara está interessado em saber. Então ele começou a explicar isso e entrava pela seara que mais interessava para a gente. Com todo mundo, o Piquet era comigo, também comigo era assim, era arredio. Desde que ele corria de Fórmula Super V aqui no Brasil. Eu não acompanhei ele na Fórmula 3, eu só peguei ele na Fórmula 1, nos primórdios dele, da Fórmula 1. E ele era arredio também comigo. Aí eu fazia um programa chamado Sinal Verde, que era bacana, 8 minutos de duração, contava tudo sobre a vida dos pilotos, sobre isso aqui. E as minhas perguntas para ele eram mais sobre isso. Ele respondia direitinho e tudo. Mas sempre assim, faz rápido que eu tô com pressa, tem reuniões aí na equipe e tal. Aí um dia, uns amigos dele aqui no Brasil, entre os quais estava o Chico Rosa e o Eduardo Silva Prado, que era parente, muito ligado à Brastemp, que foi o primeiro patrocinador dele na Fórmula 3, Arno Brastemp, na época. Então, esses caras viam os meus programas, eles viam o que eu fazia no Jornal Nacional e deram um feedback para ele assim, falou, dá atenção para esse cara, que ele está fazendo um trabalho sério. Um dia eu estou lá para falar com o Piquet, acho que era Monza, e tinha, imagine, perto dos motorhomes de hoje de 3 andares, tinha lá
uns motorhomes como nós temos, como nós viajamos de vez em quando, e uma corda, uma corrente separando, né? E um dia eu vou lá para essa corrente e estou lá esperando. E o tempo correndo, a gente tinha satélites, essa coisa toda. E está correndo, de repente ele estava numa reunião com o Frank Williams, dentro de um motorhome desse, e ele viu. Abriu a porta e saiu. E falou para mim, olha, eu estou numa reunião, eu já falei para eles que eu volto. Eu queria dizer o seguinte para você. Eu soube pelos meus amigos lá, o feedback que eu tive é que você está fazendo isso, aquilo. Então, presta atenção, bota na sua cabeça. A hora, o momento que você quiser, você vem aqui, encosta na grade, encosta no que quiser, me faz um sinal que eu venho. Isso aconteceu em 2009. Nunca foi diferente. Nunca foi diferente, inclusive no grande caso ali, você vê. O jornalista tira benefícios pela forma como ele age, não só pela notícia que ele dá. Você acha que o Nelson Piquet pai é injustiçado no Brasil? Os feitos dele são subestimados pela personalidade mais arisca? É culpa dele. É culpa dele. Olha, se você acompanhar os nerds aí que tem os WhatsApps aí, os grupos malucos, e eu tenho alguns que quando eu posso eu vou ler, pulo lendo e tal, que quando eu resolvo apagar tem 25 mil mensagens, né? Porque esses caras mandam 2.000 por dia, né? Entre eles e tal. E se você acompanhar isso, é muito dividido o Senna Piquet, é muito dividido. A geração mais velha é Piquet, o do Senna é maior, mas é muito dividido. Tem gente que fala claramente, eu sempre fui piquezista, né? Então, ele é bastante reconhecido, mas poderia ser mais, porque por culpa dele, como ele sempre disse, ele fala, eu quero sumir, eu quero que esqueçam de mim, eu quero viver minha vida, que esqueçam de mim. Eu não fui piloto de Fórmula 1. É o jeito dele ser. Vamos dar o direito a ele. Gigi, a Audi está vindo com força para a Fórmula 1, em tese. Ainda não é agora, ainda vai alguns anos de planejamento. A Cadillac também, né? A gente vai ter bastante montadoras envolvidas em motores, inclusive, em breve. Tem a volta da Ford também. Que expectativa que você tem com esse panorama da volta da Ford, com mais presença americana, também da Audi chegando aí para competir? A Ford vai de cara para uma Red Bull, né? E ela está desenvolvendo um motor faz 3 anos. Está trabalhando sério. A Ford Cosworth é o motor mais vencedor na história da Fórmula 1. Bom, não quer dizer nada porque isso vamos lá, era um passado, mas a tradição existe esse clima vamos dizer, essa tradição de se dedicar à tecnologia. A Cadillac, na verdade, é o Mario Andretti, a equipe Andretti, tão bem sucedida em tudo que faz. E há quanto tempo quer entrar com o nome de Andretti? Eu mesmo estive com ele em Miami faz 3 anos, e ele falava assim para mim, eu falei para ele assim, e aí o ano que vem? Ele falou, eu espero, mas estou nessa espera, não vou desistir. Mas é assim, por quê? Por que não aceitaram antes uma categoria que é o máximo do automobilismo, com 20 carros, que podia ter 22, sendo que é uma equipe americana forte, com dinheiro. Que é onde a Liberty quer crescer, e a Liberty é de lá, né? Enfim, e ele falava, ele tinha esperança, né? Então, Cadillac foi uma associação dele com a GM, e Cadillac é uma marca GM, mas para que a FIA aceitasse, porque entrou com o nome de Cadillac, pode isso. E o engraçado é que antigamente tinha vários construtores de garagem, a própria Williams nasce assim. Williams, a Tyrrell, Stewart, a própria McLaren. A Audi. Bom, não dá para esperar algo que não seja muito bom por se tratar de uma marca alemã, né? Sem experiência na Fórmula 1, mas extremamente vencedor em carros esportes, na WEC. Tudo bem, é outra geração de carros elétricos, né? Mas, inclusive, na Fórmula E, foi vencedora. Vai dar certo, mas não é de um dia para o outro. O Bortoleto também sabe disso.
Mas ele entrou nesse assunto, nesse negócio da Sauber por causa da Audi. Então, ele sabe que vai ser, e a gente espera, e vai ser um ano bem melhor do que o que ele está fazendo. Mesmo sendo alemã, nenhuma equipe nova entrou na Fórmula 1 para se tornar grande em 5 anos. Nenhuma. A própria Mercedes, que é o último caso, demorou bastante. Olha, a Mercedes, eu tinha muita ligação com a Mercedes brasileira, tinha diretores aqui que falavam assim, os caras têm que se retirar. Eles estão lá e não fazem nada. Né? Durante 3 anos não fizeram nada. Então tem isso, tem que ter uma paciência com a Audi, e com o Bortoleto, como eu já disse. Sim. Mas o casamento vai dar certo. Eu não acho que ele fica na Audi depois de 2026. Eu acho que o que ele vai mostrar na Audi, ele vai parar em algum lugar muito grande. Ele é amado tecnicamente pela McLaren, amado. O Tony Kanaan, esse nosso piloto brasileiro que correu na Indy, ganhou Indianápolis, enfim, Tony Kanaan, hoje ele é funcionário da McLaren, tanto na Indy como na Fórmula 1. E ele me contou, sigilosamente, ele me contou que teve um teste na Áustria com um carro velho que andaram Piastri, Norris, não no mesmo dia, e o Bortoleto. Porque o Bortoleto tinha sido mais rápido que os dois. Peraí, nós estamos falando de Piastri e Norris, né? Os grandes nomes do momento. O Piastri, para mim, vai ser o campeão desse ano. Então, assim, em dias diferentes e tudo, mas mostra o que o cara é capaz. Então, vai dar muito certo. Bom, e falei, McLaren, para a McLaren liberar ele para a Sauber, principalmente sabendo que no segundo ano é Audi, cara, foi uma negociação absurda. Absurda. A McLaren liberou assim, tipo, não vou atrapalhar a carreira desse menino. E aí tem outras equipes. Cara, gente grande vai atrás dele. Grande. Pode escrever. Regi, para a gente encerrar, mais nada, queria agradecer pelo seu tempo. A gente acabou se estendendo aqui, mas positivamente. Fiquei muito feliz. Teve muita coisa que eu queria perguntar, que acho que não vai dar tanto tempo. Mas a nossa última pergunta, geralmente, é focando no futuro. Você vai assistir essa entrevista daqui a alguns anos, e aí eu queria saber de você sobre jornalismo, sobre vida, e mensagem que você queria assistir, de você mesmo hoje falando daqui a alguns anos. O que você não pode esquecer? Quando eu estiver na minha cadeira de balanço assistindo corrida, eu vou querer ver uma Fórmula 1 super competitiva, que acho que esse ano a gente deu um grande salto. Eu vou querer ver 11, 12 equipes andando no mesmo segundo, né? Como qualquer um pode vencer. Na própria Fórmula 1, em 1982, um campeonato que de 15 ou 16 corridas, a gente teve 11 vencedores diferentes. 2012 foi um pouco assim também. Né? 2012 também foi também um pouco foi, assim. Não se compara, claro. 1982 foi icônico, porque, inclusive, o Keke Rosberg foi campeão vencendo uma corrida só. Né? Então, isso é a Fórmula 1 que eu quero ver, vai acontecer. Jornalisticamente, não sei se tem muito mais a mudar. A cobertura cada vez mais abrangente, os que estão lá, os mais novos, vão continuar. Os da minha época, tem alguns ainda lá. Eu mantenho conversa de WhatsApp com eles. Tem alguns ainda lá. Mas eles são todos sérios. Isso é bacana. O cara tem que ir lá, além de conhecer, e hoje em dia exige conhecimento técnico, mas eu não acho isso importante. Eu acho que o jornalista tem que voltar muito mais para o lado humano. O ser humano, isso em qualquer esporte. Eu não vou entrevistar um jogador de futebol para saber se ele bate melhor de esquerda ou de direita. Não me interessa, eu quero a vida dele. Isso eu fiz minha carreira assim. Eu espero que... e hoje em dia exige muito o lado técnico, mas espero que eles não esqueçam desse lado humano, porque o que a gente vê é o lado humano, o que a gente gosta de ver é o lado humano. São poucos que gostam de ver falar de freio, aerofólio, abertura de asa, num jornal, num telejornal. São poucos. Então, é isso que eu espero dessa Fórmula 1, que ela seja, assim, agradabilíssima de assistir. Competitiva. Tá? E eu quero, de casa, dar meus pitacos, né?
Aliás, os pitacos que você dá em casa são sempre mais certeiros. Você sabe disso, né? Um torcedor está lá, por isso que eles, hoje, com a internet livre, falando o que quer, eles se julgam no direito de criticar. Porque em casa você vê muito mais. Quanta coisa eu vejo em casa, nossa, isso aí fulano não viu, vontade de avisar. Várias vezes eu avisei. A transmissão no calor do momento. Calor do É momento. difícil mesmo. As pessoas usar o áudio você, do produtor. E a sua própria atenção. Eu sou um cara, eu sou tenso. Sou tenso. E tenho uma timidez incrível. Estou superando. Um dia eu chego lá. Mas é assim, então eu vou para uma corrida tenso. Com todos os anos de Fórmula 1 que eu tenho, para cada corrida eu estudo 5 dias sem parar. Vara à noite estudando. E também com a parte cultural, no seu canal do YouTube você fala sobre o panorama da região. Também, Essa de Montreal, por exemplo, eu sei porque você sempre elogia. Eu tenho vontade de visitar Montreal. Puxa vida. Por conta disso. Eu fui para Nova York no passado, quase peguei um trem. 10 dias lá. Uma cidade que realmente é muito bonita. É linda, maravilhosa. E, aliás, você falou que eu cito isso no nosso canal do YouTube, Automotor, por Reginaldo Leme, em que lá eu faço um programa chamado Pré-GP. Isso. O Pré-GP nada mais é, Calhê, o sinal verde. O sinal verde da Globo. Só que o Pré-GP eu tenho mais tempo, eu tenho o tempo que eu quiser. Essa é a então, vantagem, nossos programas têm 15 minutos, 14, 15, 16 minutos, e ninguém pode perder isso. Você vai saber onde jantar, você vai saber com quem conviver, você vai saber o que os espanhóis gostam de fazer, os italianos, aí a região, né? A região, principalmente agora, com muitos autódromos novos, regiões novas, você tem que saber um pouco do país. Regi, esqueci de falar do livro, que é muito importante. Está aqui muito além do grid, 400 páginas quase, estou muito, muito empolgado para ler. Eu estou terminando o livro da história da Globo pelo Ernesto, que escreveu uma biografia do Senna, inclusive. Maravilhoso. Fantástico. Assim que eu termino... O Ernesto é maravilhoso. Ernesto o melhor Rodrigues. livro de automobilismo foi o Ernesto escreveu do Senna. Ayrton, Herói Revelado. Leiam, que é muito bom. Preciso reler, inclusive. Mas assim que eu terminar, estou terminando já. Vou começar esse aqui. Muito Além do Grid. Que é o Muito Além do Grid, que é quase o nome do nosso programa, que é Além das Linhas. Muito Além do Grid. Regi, onde que as pessoas em casa podem comprar? Pela internet, virtualmente? Livraria da Vila. Tá. É isso, pelo Brasil inteiro, mas pela internet existe um site chamado, Andréia me corrija se eu estiver errado, automotoresporte.com/loja. É isso, André? Tá, acertei. automotoresporte.com/loja. Que bom que você falou, porque eu preciso confessar que eu procurei e aí eu não estava encontrando. Eu falei, gente, não é possível. Então, não sabia desse site. Se eu soubesse, eu teria comprado. Ele está quase esgotado, por isso que eu estou falando na segunda edição, com novas histórias e desenvolvendo algumas aí que, por questão de espaço, eu não desenvolvi. Vou ter muito, muito gosto de ler muitas fotos. Olha o Briatore com o Nelsinho aqui. Terminaria mal essa história. Mas, enfim. Regi, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, eu. Obrigado. Te acompanho desde que eu me entendo por gente. Fórmula 1 é minha primeira paixão. Trabalho hoje com esportes americanos, aqui no nosso programa também, mas é um prazer imenso dividir muitas manhãs com meu pai, assistindo você, o Galvão. Então, muito obrigado pelo seu tempo, por, enfim, contar tantas histórias bacanas. Na primeira conversa eu percebi o quanto você gosta de Fórmula 1 pelo conhecimento que você tem, né? Do passado, independentemente de você ter vivido ou não, de 1991 para cá, o que você viu está mais no YouTube. Sim, e DVD. Na época eu tinha que comprar DVD de gravação de corrida. Eu lembro até hoje que meu primeiro pacote foi Japão 88, Japão 91, Europa 93 e Brasil 93. Você sabe que antes desses DVDs eu fazia com a editora Abril. Os VHS. Os VHS. Eu lembro, eu criança assistindo o recap da temporada de 88. 86, não me lembro quantos. Tinha esses VHS. Minha mãe Era ficava resumo, brava que eu não saía da frente da TV assistindo. Mas enfim. É isso, cara. Falar sobre aquilo que eu escolhi para ser a minha vida e com quem conhece o assunto é muito bom. É muito bom. Obrigado. Isso, assim, não tem limite, não tem limite. Então, foi muito bom a gente esticar e falar, acho que o conceitual pleno, mas contem comigo a hora que quiser voltar. Obrigado, Regi. Espero que você volte. Quando lançar a segunda edição, se você quiser voltar para poder divulgar de novo,
porque eu acho que acima de tudo, não é só um livro, acho que é um documento histórico do jornalismo de Fórmula 1 no Brasil. As pessoas que lerem esse livro não precisam obrigatoriamente gostar de Fórmula 1. Isso é o mais importante. Você dá para sua mãe ler, ela vai adorar, porque são aventuras de uma pessoa viajando pelo mundo. Tem coisas aí totalmente fora Histórias de pistas. humanas também, né? Histórias Não só pneu, mas humanas. histórias humanas. Só humanas, só humanas. Tá bom. Regi, obrigado. Obrigado, eu. Lembrando, vocês podem se inscrever aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou muito feliz. Hoje é um dia que eu vou guardar com muito carinho. E coloquem nos comentários quem vocês querem que a gente entreviste aqui no Além das Linhas. Da minha parte, fizemos todo o estrago que podíamos. Até a próxima. Obrigado, gente.